Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Simaia Sampaio, psicopedagoga, psicóloga, neuropsicóloga, e neste vídeo nós vamos falar sobre ortografia, o treino de ortografia daquelas palavras que não têm regras. Como que a gente faz para que essas pessoas que têm dislexia e desortografia aprendam a escrever corretamente? Fica aqui comigo que a gente vai ver tudo direitinho aqui neste vídeo. Mas já vou te pedir para você se inscrever no meu canal, curte, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esta informação. Como eu disse, existem palavras que a gente faz o treinamento pelas regras. Eu tenho o ProOrt, que é o programa de ortografia que eu desenvolvi justamente por esta carência que a gente tem na clínica de como ensinar estas regras ortográficas para pessoas que têm dificuldade em memorizar se a palavra escreve de um jeito ou escreve de outro. Então, o programa de ortografia, o ProOrt, ele foi desenvolvido para isso, para a gente fazer este treinamento. Ensina a regra e faz o treinamento. E essas pessoas tendem a se desenvolver muito bem. Mas neste vídeo de hoje eu quero falar sobre como é que a gente treina aquelas palavras que não têm regras. Então hoje eu escolhi as palavras que a gente escreve com U ou com L no meio da palavra, que não tem regra e a gente precisa ser exposto. Quanto mais a gente é exposto a essas palavras, mais a gente vai aprender. Só que isso não acontece com quem tem dislexia e desortografia. Quem não tem estes transtornos, ao longo do desenvolvimento, elas vão sendo expostas a essas palavras vão ficar registradas aqui no nosso hemisfério esquerdo, né? A gente tem um local aqui que a gente chama de caixinha das palavras, é o nosso léxico mental, é onde a gente memoriza a gestalt da palavra, a forma da palavra, é como se a gente tirasse uma fotografia da palavra. Mas as pessoas com dislexia, que têm desortografia, têm muita dificuldade, a gente precisa dar um jeito de ensinar a essas pessoas. E eu desenvolvi uma técnica no consultório que tem funcionado muito bem e eu quero compartilhar com vocês hoje. Então eu separei aqui algumas palavrinhas, né? Por exemplo, álbum, altar, soldado, filtro, esmalte, altura, cálculo e falcão. Como é que a gente faz para essas pessoas se lembrarem que elas são escritas com L no meio da palavra e não com U? Então, eu comecei a desenvolver essa técnica, né, e percebi que tem dado muito certo, eles conseguem memorizar. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro que a gente tem que imprimir essas palavras, plastifica e coloca de outra cor essa letrinha, que é a letra alvo, vamos falar assim, né, que a gente está trabalhando. Só que a gente tem que fazer uma associação. Então, por exemplo, falcão é um pássaro, então a gente vai pedir para associar com uma historinha, né? Uma frase. Então, o falcão pousando numa árvore. Então, a árvore tem um tronco que é reto e olha, parece esse Lzinho aqui. Vamos para outra? Cálculo. Como é que a gente faz para que a pessoa lembre que é com L e não com U? Então, a gente vai associar assim. Isso aqui eu invento na hora, tá, gente? Eu vou falar algumas com vocês aqui, mas vocês vão poder fazer a associação que vocês quiserem, que faz sentido para vocês. Então, o cálculo eu associei com o número 1. Imagina assim, né? Eu peço para ele imaginar. Imagina que o número 1 está em diversas numerações, diversos cálculos, né, que a gente faz. Então, associa com o número 1, cálculo. Então, o 1 é retinho assim, parece o L, então dá para fazer essa associação. Altura, como é que a gente faz para associar que altura é com L e não com U? Então eu peço para imaginar um prédio alto, né?
porque a gente está ali vendo, subiu no prédio e está vendo a determinada altura. Então, esse L reto a gente associa com prédio. Olha que bacana, gente. Eu terminei de fazer uma sessão agora com uma adolescente e ela conseguiu acertar 100% das palavras. Acredite, 100%, porque ela lembrou das historinhas. E o nosso cérebro, ele tem essa capacidade de aprender por associações. E mesmo que não façam sentido, se fizer sentido para ele, vai dar certo, tá? Então, vamos a outra. Esmalte. Como é que ele vai saber que é com L e não com U? Não tem regra. Então a gente pede para imaginar o esmalte, que é compridinho, né? Tem aquele pincelzinho, então ele vai associar isso com esse L compridinho. Filtro. Como é que a gente sabe que é com L? Não tem, quem não tem dislexia vai lembrar, vai recordar, vai evocar essa gestalt da palavra, mas quem tem dislexia é difícil. Então, de novo, a gente pode associar aqui esse L compridinho com o filtro. O filtro não é comprido? Então, a gente faz essa associação. Soldado, a gente vai associar com o quê? Uma altura dessa você já está me acompanhando, né? Então, soldado, a gente vai imaginar um soldado, um homem, né, em pé. Um soldado. Essa ficou fácil, né? Altar. O que a gente vai fazer para lembrar, para associar o L com o quê? Então, a gente imagina um padre, né? No altar, um padre, de novo, assim como um soldado, um homem, né? Em pé, um altar, um homem em pé lá, um padre, pode ser um padre, né? No altar. Álbum, como é que a gente faz para associar que é com L? Então a gente pede para imaginar um álbum de fotos assim, ó, que nem esses livros que eu tenho aqui na estante, mas o álbum assim, né? Compridinho também, a mesma coisa, o L. Então, gente, olha que coisa bacana. Claro que você não pode misturar as palavras. Aqui você está trabalhando primeiro as palavras que têm L e depois você vai trabalhar as palavras que têm U. Então, por exemplo, audição com U. O que a gente faz para lembrar, né, que é com U? Então, a gente sempre vai associar o U com alguma coisa que tem uma curvinha. Então, eu peço para associar o U com essas curvinhas aqui, ó, da nossa orelha, que forma uma curva, forma um U, né? É bacana porque a gente vai inventando e vai melhorando cada vez mais, né? Outra aqui, aumentar. O que eu faço para associar esse U aqui? Então eu peço para imaginar assim, ó, um U é um U porque ele está, ó, aumentando. Olha, ele vem aqui, ele está aumentando, subiu, aumentar. Náufrago, essa aqui quem me falou foi a minha paciente, ela já pegou o jeito, já entendeu. Náufrago, ele cai, né, um náufrago, e ele vai ser resgatado, ele sobe novamente. Então, ele é um náufrago, mas ele pode, né, submergir. Então, a gente associa esse U com isso aí. Vamos para outra, saudade. Como é que a gente faz para lembrar que saudade é com U? A gente pode fazer a mesma coisa de aumentar. Então, ó, nossa saudade está aumentando e cresce, né? Então veja, gente, como é bacana esse trabalho, né? Eu já trabalho com isso há algum tempo, nunca gravei um vídeo sobre isso, mas hoje eu resolvi gravar porque existem muitos profissionais com dificuldades, sempre me perguntam como trabalhar essa ortografia que não tem regra. E a gente pode trabalhar dessa forma. Olha, voltando aqui para o L, palco, a mesma coisa, a gente imagina que é uma pessoa lá no palco, assim como a gente viu no altar. Uma pessoa também, então vai ser com L. Relva. Como é que a gente faz para lembrar que relva? Essa aqui, quem me deu a dica também foi a minha paciente, porque a gente precisa chamar eles para trabalhar conosco nisso aqui. Não é sempre, não será sempre eu que dou a dica. Eu vou começar para eles entenderem, mas a gente vai pedir para eles criarem também.
Então ela imaginou, né, nesta relva alguns caulezinhos saindo ali desta relva. A almofada é difícil, né? Como é que é almofada quadrada? Eu vou associar com esse L aqui, mas eu posso associar alguém, que é uma pessoa que a gente já viu, né? No soldado em pé, a gente pode imaginar que é uma pessoa, né? Que está cansada e vai se encostar na almofada. Gente, olha, galpão. Como é que a gente faz para imaginar aqui, associar? A gente imagina um galpão feito de madeira, feito de pau. Pau é comprido, então, ó, o L comprido. Calçada, a gente vai dizer assim, olha, calçada e calça, todos dois são com L. Então a gente imagina que calça é comprido, você veste a calça. Então calçada também vai ser com L. Gente, tem uma infinidade de possibilidades. Então a gente vai escolher, em cada sessão a gente vai escolher trabalhar com uma ortografia. Se você vai trabalhar com a diferença de X e CH, você escolhe para trabalhar naquela sessão somente aquela ortografia. Não mistura, tá? Porque senão isso vai confundir. Então eles precisam fazer essa assimilação destas historinhas aqui que a gente está criando. E depois, gente, que a gente faz esse trabalho aqui com as fichas na mesa, o que a gente vai fazer? A gente vem para o ProHort, que é o meu programa de ortografia. Então, veja, gente, aqui tem várias ortografias que tem regras e a gente vai trabalhar, né, em outras oportunidades, o C cedilha, S, o Z, SS, mas aí a gente vem aqui, ó, U e L. Então, quando a gente clica, a gente vai ter várias atividades. Então, aqui ele começa, né, com o uso do U e do L no final da palavra, mas não foi isso que a gente trabalhou hoje com as fichas. A gente pode até trabalhar, mas a gente vai ter que trabalhar primeiro isso aqui que a gente fez aqui. Então, a gente vai, passa aqui são várias regrinhas desse U e L no final. Então, a gente vem para aqui e a gente vai treinar usando o U e o L. Então, as palavras que nós trabalhamos aqui na mesa são palavras que estão aqui no ProHort. Vocês vão ver como é incrível. Quando eles vierem para cá, vocês vão ver que ele já vai lembrar, ó, altar. A gente já trabalhou altar, um padre, uma pessoa em pé no altar. Então, vai ser o quê? Com L, né? Então, a gente coloca aqui. Calma, essa palavra a gente já tem que ter trabalhado, né? Para que a pessoa saiba que é com L, besouro com U, audição com U e assim por diante. Então a gente vai, no final a gente vai clicar aqui, ele vai dar preencha corretamente, porque a gente falta aqui preencher, mas preenchido tudo, estando tudo ok, ele vai aparecer a palavra correta. Então ele tem várias páginas, várias palavras para fazer esse treinamento. Então, gente, eu desejo que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Deixa aqui seu comentário se esse vídeo te ajudou. Faz isso no seu consultório, depois volta aqui e conta como é que foi a sua experiência. E se você é disléxico, desortográfico e achou interessante, faz com você também e depois deixa aqui o seu comentário. Um beijo e até a próxima!